o ex-presidente e também atual candidato à presidência, né, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, está pegando pesado na retórica anti-imigração. Ele chegou a falar que os imigrantes estão, aspas, envenenando o sangue dos estadunidenses. A gente vai ver isso agora no nosso plantão, mas primeiro eu tenho um recadinho rapidinho para dar para vocês aqui da Filmica, que é uma plataforma de streaming de filmes independentes, cults, que está com 75% de desconto até o final do ano. São R$60 por mês, só 60 para o plano anual. Você pode comprar para você ou dar de presente para alguém. Só vai ver lá no site da Filmica. Agora sim, vamos para o nosso plantão. Essa fala aí aconteceu no último dia 16, né, 16 de dezembro, sábado. Foi em Durham, no estado de New Hampshire, durante um evento do Partido Republicano, né, um evento de pré-candidatura do Trump. Vamos ver essa fala aí? Country, when they do that, we got a lot of work to do. Eles têm um monte de trabalho a fazer. They're poisoning the blood of our country. Eles estão envenenando o sangue no nosso país. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world. Not Instituições mentais, prisões de todo mundo. just in South America, not just the 3 or 4 countries that we Não só na América do Sul, não só em 3 ou 4 países think about, but all que a gente está pensando, over the world they're coming mas de todo mundo eles estão vindo. into our country from De todo mundo eles estão vindo para o nosso país. Africa, from Asia, all over the Da África, da Ásia, world. They're pouring into our country. Nobody's even eles estão caindo aqui pelo nosso país. looking at them. They just come in. Ninguém está olhando eles simplesmente vêm para cá. The crime is going to be tremendous. Os crimes vão ser tremendos. Terrorism is going to be Os terroristas. Terrorism is going to be, and then we built a tremendous piece of the wall, and then Daí ele termina dizendo, né, que eles já construíram uma grande parte dessa muralha, né, que provavelmente se referindo àquela muralha ao sul dos Estados Unidos, na fronteira com México, que foi o grande lema do Trump no seu primeira candidatura, né, Build the wall, construa a parede. E agora a gente vê ele repetindo a mesma retórica. E olha, não foi a primeira vez que o Trump usou esse termo aí de envenenar o sangue. Ele já tinha feito isso em uma entrevista que ele deu em setembro ao National Pulse, que é um site de direita aí. Ele recebeu crítica de todos os lados quando ele deu essa entrevista, né, da Anti-Defamation League, que é um grupo de combate ao racismo e antissemitismo nos Estados Unidos, também do Jason Stanley, aquele cara lá que escreveu o livro Como o Fascismo Funciona, que a gente vive citando aqui no Meteoro. O Jason Stanley também falou sobre essa fala do Trump aí em setembro e chegou a comparar o Bolsonaro, o Trump, com Hitler. E basicamente foram, depois de todas essas críticas, o Trump foi lá e simplesmente repetiu. Dane-se as críticas, vai continuar usando esse termo aí de envenenar o sangue. E ele está indo além disso, ele também está prometendo fazer uma deportação em massa de imigrantes caso ele venha a ser eleito nas eleições agora de 2024. Quem vai contar isso pra gente é o pessoal lá da CNN Brasil. Num discurso de pré-campanha eleitoral, o ex-presidente Donald Trump disse que planeja realizar a maior deportação de imigrantes da história do país se for eleito no ano que vem. Durante o comício no estado de Nevada, o republicano se referiu aos imigrantes como aliens ilegais de Biden que estão invadindo o país. Segundo ele, não há outra opção senão deportar todos. Trump disse que no primeiro dia que voltar à Casa Branca vai reverter todas as políticas migratórias do governo anterior e remover integrantes de gangues, cartéis e traficantes de drogas. Ele também aproveitou o discurso de pré-campanha para chamar Joe Biden, candidato à reeleição, de um indivíduo com QI baixo e o pior,
mais incompetente, mais corrupto presidente da história dos Estados Unidos. Palavras usadas por Donald Trump. Então a gente vê aí, né, o Trump também prometendo essa deportação em massa. E é engraçado como ele chama de aliens do Biden, porque não é como se o Biden tivesse sido muito legal com imigrantes também, né? Isso é uma questão que nos Estados Unidos, quer você seja do Partido Republicano ou do Partido Democrata, a questão da imigração acaba sendo algo que não avança muito. Mas a gente vê que não adianta, mesmo com uma política forte anti-imigração, como a gente viu no governo Biden, o Trump continua usando isso como parte da sua retórica e funciona, né? Funcionou no primeiro, para ele chegar no seu primeiro mandato, e pode funcionar, ajudar ele a chegar a um segundo mandato eventualmente. E aí a gente não tem como não pensar nos brasileiros que estão lá, que podem ser vítimas aí desse discurso de ódio contra imigrantes e talvez até das deportações. E pensar que a maioria dos brasileiros que estão lá são bolsonaristas. E isso não é uma coisa que eu estou dizendo na minha cabeça, isso é uma coisa que basta olhar os resultados das eleições, as urnas apuradas nos Estados Unidos, 65% delas, os votos foram em Bolsonaro. Então aí 2 de cada 3 brasileiros nos Estados Unidos votou no Bolsonaro em 2022. E daí, mesmo se essas pessoas vierem a escapar de uma eventual deportação, eles ainda são atingidos por essa retórica contra imigrantes. Pode até dizer, tá aqui meu green card, eu não vou ser deportado, eu tô aqui legalmente. Ok, o discurso anti-imigrantes vai atingir eles da mesma forma. E também nesse ponto vale a gente lembrar que o Bolsonaro, ele apoiou a deportação dos brasileiros nos Estados Unidos lá em 2020, quando o Trump ainda estava na presidência. Vamos lá que relembrar é viver, né? No fim de semana, chegaram a Minas Gerais cerca de 70 brasileiros que foram deportados. No desembarque, boa parte dos passageiros estava apenas com a roupa do corpo. Alguns contaram que fizeram a viagem entre o Texas e o Brasil algemados. Este é o segundo voo fretado pelos Estados Unidos para o envio de deportados brasileiros desde outubro do ano passado. O governo aqui do Brasil vem facilitando a deportação de cidadãos que vivem ilegalmente lá nos Estados Unidos. Em viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro disse que Trump está somente cumprindo a lei local. Eu gostaria que as leis brasileiras fossem parecidas com as americanas e fossem cumpridas. Jamais pediria para ele. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha paciência. Tenha santa paciência. A lei americana diz isso. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal. Então vocês viram aí, né? Se eventualmente Trump voltar ao poder e os brasileiros que votaram no Bolsonaro forem alvo desse discurso aí, vocês já sabem o que o presidente que vocês gostariam que estivesse no poder aqui no Brasil pensa. Mas enfim, é isso, gente, que eu tinha para trazer. Muito obrigado por ficarem comigo aqui até o final. Se quiserem apoiar o canal para ajudar a gente a continuar trazendo notícias para vocês, seja membro e tchau, tchau.